Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. SARE11, o SARE11, vale a pena? Venha saber. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, é um fundo imobiliário de lajes corporativas e na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 47,00. Lembrando que esse aqui é um fundo de base R$ 100,00. Então note que é um fundo que está altamente descontado. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 14%. Isso aqui é uma distorção do dividendo, tá? Não foi isso tudo que ele entregou. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,50, ou seja, ele está 50% de desconto. E é um fundo que está com uma boa liquidez diária, negociando uma média de 1.600.000 por dia, o que eu reputo ser uma ótima liquidez. Esse fundo vem com a desvalorização nos últimos 12 meses de 24%. Amu, se esse fundo tem 50% de desconto, por que ele só está com 24% de desconto? É porque isso é no último ano, nos últimos 12 meses. É porque ele já vinha com desconto, né, depreciado, e recentemente ele caiu ainda mais. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Esse fundo ele veio a mercado um pouco antes da situação pandêmica, lá em março de 2020. Foi um momento que a bolsa despencou muito. Como eu disse, ele é um fundo de base 100. Quando ele vem a mercado, antes a gente ver aqui as cotações, né? Atualmente é o 47, mínima de 47, máxima de 69. Ou seja, o fundo está orbitando aqui as mínimas do fundo. E aí, Amu, ele vai subir ou ele vai cair? Não tem como a gente saber. Mais para frente, eu digo um pouco mais a minha opinião sobre para onde que eu acho que pode caminhar as cotações. Mas tudo isso é achismo. Não tem como a gente saber há quanto tempo esse fundo vai ficar lateralizado, vai subir, vai cair, tá bom? Enfim, lá nos idos de 2020, quando esse fundo veio a mercado, ele veio no momento que ainda havia euforia no mercado, apesar de já estar caindo um pouco. Então esse fundo já começou a ser negociado ali, ó, na casa de 113, mesmo sendo um fundo de base 100. Santander é a gestora, tá? E aí, pouco tempo depois que esse fundo veio a mercado, ocorreu a situação pandêmica. E as cotas despencaram à época para R$ 65,00. Naquele momento de pandemia, todo mundo estava altamente com medo, achando que ia acabar o mundo, que as coisas iam acabar naquele momento e tal. Por que eu estou citando isso para vocês? Depois deste momento de total desespero do pessoal, hoje a gente vê que o fundo voltou a esses patamares e inclusive rompeu esses patamares aí para valores até abaixo, né? Depois da situação pandêmica, o fundo esboça uma recuperação, ele volta a ser negociado ali na faixa de R$ 90,00. Durante o ano de 2020, o fundo ficou orbitando ali, ó, entre 104 e algo na casa de 91. E a partir de maio de 2021, as cotas começam a despencar, saindo desse patamar beirando 104 para lá no finalzinho de 2021, as cotas estarem negociadas ali na casa novamente de R$ 65,00. Durante o ano de 2022, o fundo esboça um cenário de recuperação. No final do ano de 2022, com o advento das eleições, ó, durante um curto período, as cotas tiveram uma boa apreciação aqui, ó, saindo de um patamar próximo de R$ 65, R$ 70,00 para quase R$ 80,00. Contudo, depois desse período, o fundo só veio ladeira abaixo. As suas cotas caíram novamente agora, próximo na casa de R$ 55,00. O fundo esboçou uma recuperação beirando ali R$ 65,00, mas recentemente, né, desde mais ou menos o mês 7, mês 8, as cotas despencaram e aí o fundo tem essa nova mínima dele aí e ele já vem há algum tempo aí nessa faixa de 40 e poucos reais. Daqui a pouco eu vou falar o porquê que, na minha opinião, as cotas caíram tanto. Note que as cotas começaram a cair mais ou menos ali no mês 7. A gente vai ver o que houve no mês 7. Voltando aqui para o site, a gente vê informações aqui como rentabilidade, nome do fundo, né? Então as informações, ó. Santander é a gestora, o CNPJ, um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é híbrido, porque ele tem vários segmentos internos dentro lá. Ele é de gestão ativa, prazo indeterminado. Taxas, vamos deixar para ver dentro do relatório. E esse fundo, aqui diz que ele não está com vacância, mas a gente vai deixar para ver isso dentro do relatório, tá? Aqui a gente vê que é um fundo que conta com mais de 44 mil cotistas e ele tem mais de 9.200.000 cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 94,00, valor de mercado R$ 868 milhões e já fica um alerta, ó. Atualmente o último dividendo do fundo está em 45 centavos.
Continuando mais abaixo, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Esse fundo não tem 5 anos, mas ele tem muito mais de 2 anos. Então, a gente vai analisar aqui pelo quesito de 5 anos. Esse fundo ele vai levar desvantagem desse período aqui sem rentabilidade, isso prejudica o fundo. A gente vê que desde que ele veio a mercado, como ele sempre atuou depreciado, mesmo pagando dividendos durante todo esse período, não está conseguindo amenizar toda a queda do fundo. A gente nota que no gráfico ele está com menos 40%. E durante esse período é como se ele tivesse distribuído 10% de dividendos para amenizar todo esse deságio aqui da cotação. Durante esse período aí, a gente vê o seguinte, ó. O fundo vem com menos 38% de rentabilidade no período. O CDI do período foi de 43%, o IPCA de 31%, o IFIX 38% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 80%. Continuando aqui no relatório, a gente vê sobre a distribuição de rendimentos. Lembra lá atrás que eu falei que mais ou menos no mês 7 as cotas caíram? Então o que a gente observa? Quando esse fundo veio a mercado, ele estava fazendo uma distribuição muito baixa, ó, de 20 e poucos centavos. Então isso aqui já foi um fator para o fundo não estar tão bem cotado assim, né? Depois ele meio que estabiliza a entrega de rendimentos, distribuindo algo na casa de 50 centavos, 60 e poucos centavos. Mas veja, quando a gente investe em um fundo de tijolo, você deve buscar duas coisas. Que o patrimônio ele cresça com o passar do tempo, e por enquanto esse fundo não está conseguindo isso, tá? E outra coisa que você deve buscar é que os rendimentos eles sejam crescentes também. E com esse fundo, infelizmente, a gente não está conseguindo ver esse cenário. Então, o que a gente observa? Ó, chegou a ser 64 centavos a distribuição, veio caindo para 60, 62, aí subiu um pouco, chegando aqui até a 70 centavos, mas desde o mês 6 de 2022, ó, 65, 64, 62, 60, 59, e olha, desde o mês 7 para cá, ó, as distribuições caíram para 50, 48, 45. Então, essa queda aqui, ó, na minha humilde opinião, foi um grande fator que influenciou para a cotação desse fundo ter caído ainda mais naquele período. E a gente vê aqui que as últimas entregas estabilizaram-se nesse patamar de 45 centavos. Dia 30 do 11, ele vai pagar no dia 14 de dezembro esses 45 centavos. Mais abaixo a gente vê o yield médio do fundo e olha que estranho, tá? O fundo caiu a cotação, caiu o dividendo, mas o dividend yield ele vai subindo. Então, cuidado para você observar um dividend yield ou o dividend yield dos últimos 12 meses, porque você pode acabar sendo induzido, tá? Achando que... Então, cuidado. Atualmente, você vê que o dividendo médio do fundo está saindo dessa casa de 0,70 para 0,80, 1% e tal, mas lógico que isso é para quem tem o fundo comprando agora descontado. Porque imagina quem tem esse fundo na base de R$100. O yield desse fundo vai ser 0,40. Então, bastante cuidado ao se observar esse quesito aqui, você não acabar sendo induzido a erro. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro. Se vocês gostam do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal. Qualquer valor ajuda muito, desde já muito obrigado pelas doações. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os nossos canais Amu Invest, Amu Fiagro, Amu Infra, Amu Dicas, todos os canais têm clube de membros. Torne-se membro dos nossos canais para nos apoiar. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quem é membro tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. Se quiser saber mais sobre essa planilha, veja os vídeos de tutorial ou rumo aos 50 mil com pouco dinheiro. Essa planilha ela é muito boa, completíssima e acredito que vai te ajudar no seu poder decisório. Adquira a planilha que vocês vão nos ajudar imensamente. Outra forma de nos apoiar, nós temos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books têm bastante conteúdo, agregador, fácil entendimento, que vai somar bastante aí para vocês e além do mais, são baratos e acessíveis. Compre nem que seja para ajudar o canal, porque fico imensamente grato pelo apoio de vocês. Por falar em apoio, eu não poderia deixar de agradecer aos membros. O Leandro Martins acabou de se tornar membro Gold aí, muito obrigado. O Thaleson e o Adriano renovaram o clube de membros, são membros mais antigos do canal. Muito, muito obrigado. Vocês, membros, carregam nossos canais nas costas. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo nosso trabalho. Muito obrigado. No canal Amu Fiagro, nós temos aí o Alexandro, que é membro Gold há bastante tempo. O Antônio Tadeu, F. Barros, Giovanni, o Rafael, todos são membros já há algum tempo. Muito, muito obrigado. Vocês são demais. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial, tá? O relatório mais recente que tem lá
Eles lançaram ele em novembro, final de novembro, referente a outubro, né? E aqui a gente vê o seguinte, ó. Algumas informações básicas do fundo. Ele possui imóveis em São Paulo e Rio, a gente vai ver isso com mais detalhes. Valor de mercado, 49. Último rendimento, 45. Patrimônio do fundo, 868 milhões. O fundo iniciou-se no final de 2019. As taxas realmente são 1,25 e eles não têm taxa de performance. Aqui eles vão falar um comentário do gestor. Vamos ler toda essa parte, que eu acho que é a parte mais importante aqui desse relatório. No mês de setembro, o fundo distribuiu um dividendo de 45 centavos. Isso representa um yield anualizado de 11,6%, considerando a cota na casa de R$50. Eles têm um saldo lá de 78 centavos acumulados, isso aqui é interessante. Quanto ao portfólio, todos os locatários permanecem adimplentes e não temos nenhum atraso nos vencimentos. Ele continua. Em relação à comercialização dos andares vagos, ó, então lá no site fala que não tem vacância, aqui a gente vê que tem vacância. Em relação aos andares vagos lá no WT Morumbi, o fluxo de visitas segue intenso e temos atualmente negociações avançadas para a locação de um andar e meio. A expectativa é concluir essas transações durante o ano de 2023. Adicionalmente, em complemento às últimas divulgações referentes à rescisão antecipada da BRK Ambiental, o 12º e 13º andar lá, finalizamos as tratativas para definição das condições de devolução. Entretanto, ainda há definições a respeito do prazo de conclusão das obras. Dando continuidade, reforçamos que, enquanto não houver a efetiva desocupação, a locatária seguirá honrando com o pagamento dos aluguéis e encargo dos andares. O Work Bela Sintra, temos uma negociação de renovação em andamento, referente a meio andar e uma tratativa para substituir 2 locatários. Então, essa questão também, ó, de vacância, saindo gente e tal, tudo isso traz risco para o fundo de ter mais, né, esses espaços vagos, diminui também o que o fundo tem capacidade de entregar. Em relação ao portfólio logístico do SARI, que aqui ele está falando do portfólio de lajes, tá? Conforme informado no relatório passado, continuamos monitorando a evolução das reformas e correções contratadas. Por fim, consideramos os últimos fatos relevantes publicados sobre as rescisões antecipadas, a atual desocupação do portfólio e o resultado acumulado a distribuir. Então, eles têm uma expectativa de distribuir entre 45 e 50 centavos para o segundo semestre de 2023, inclusive, ou seja, só tem mais um mês, né? Geralmente, janeiro ainda é referente ao recebimento de dezembro. Então, em janeiro, pode ser que eles distribuam algo na casa de 45 e 50 centavos. Em outubro de 2023, o fundo teve desvalorização de 6,4%, com a cota negociada 47% abaixo do seu valor. Então, ele até caiu um pouco mais depois disso. Ao longo do ano 2023, temos um crescimento aproximado da base de cotistas de 33%. Continuando aqui, a gente vê o portfólio, né, a carteira do fundo. E o que a gente observa? Em termos de receita, 54% da receita, 50%, gente, da receita vem do WT Morumbi. 25% vem de dinheiro parado em caixa, é muita coisa. E aí os outros 3 imóveis representam pouco para a receita, tá? Então ele tem 1/4 de receita financeira, 50% de um único imóvel e os outros percentuais vêm dos outros imóveis aí. Agora, em percentual de área bruta, né? A gente vê que o imóvel do WT Morumbi é 36%. Então a gente vê, um imóvel que é 36% representa 54% das receitas, né? Santo André é 39% de área bruta, mas ele não vale quase nada o aluguel dele, ó, 7%. Então esse é um ponto a se observar. E os inquilinos do fundo são da área de serviço, 44%, bens de consumo, 41%, tecnologia, 13%. Aqui eu já reclamei disso no relatório passado, e na minha humilde opinião, isso aqui é um fator muito negativo por parte da gestora. Aqui para mim é falta de transparência, é medo do mercado. O que é isso? Como assim, amor? Assim como quando a gente vai observar lá nos fundos de papel, o quanto cada devedor representa do patrimônio do fundo. Então, se a gente tem um devedor lá que é 7, 8, 10, 12%, a gente vê o risco que esse devedor representa. Para um fundo de tijolo, o risco iminente é o risco de vacância. Então, quanto que o Brookfield Group representa para os aluguéis aqui, para as receitas? Quanto? 5%? 10%? 50%? Quantos por cento? Porque se isso aqui for acima de 10%, isso aqui é mais um outro risco que esse fundo carrega. Se você está se interessando por esse fundo, cobre a gestora, entre em contato lá no RI deles e pergunte. Isso aqui é total falta de transparência por parte deles. Quanto que o Unilever representa? A WeWork, esse Prometeon e aí tal. Quanto? Então isso aqui para mim não vale de nada essa informação aqui. A gente não tem como saber os percentuais, entende? Então para mim isso aqui falta transparência e eu me expliquei por alto o risco aí. Se você não tiver entendido, deixa nos comentários que eu tento explicar de uma outra forma. Aqui a gente vê o seguinte, ó. Hoje, as lajes corporativas estão 88% ocupadas e galpão logístico está 100% ocupado.
Então, apenas 12% de vacância, poxa, causou tanta queda assim dos dividendos, para sair ali da casa de 60 e tantos centavos para 50, então 50, 45, então isso aqui me causa estranheza. Ou seja, provavelmente o fundo tinha RMG, se tinha, isso não era tão claro, sabe? Pelo menos não para mim, pelo menos assim. Pode ser que isso era informado em algum momento, mas não foi mais, entende? Então, as informações têm que estar ali para qualquer pessoa que vê. Você não pode falar uma informação dessa lá em 10 relatórios atrás e depois não trazer mais. Imagina que eu me interesso por comprar esse fundo hoje. Será que eu vou ter que olhar todos os relatórios para trás? Sim, isso é adequado, mas para mim as informações têm que estar sempre em todos os relatórios, tá? Ou pelo menos a cada 2, 3 relatórios tem que ficar trazendo. 68% dos indexadores do fundo são indexados a IGPM. Então, quando o IGPM está nas alturas, isso é um ponto positivo, mas atualmente que ele chegou a ser até negativo, isso é mais um ponto ruim para o fundo, que ele não consegue, às vezes, revisar os aluguéis para cima, tá? O IPCA é 24% e INPC 7,3%. E aqui mais abaixo a gente vê quando que vence os contratos do fundo. Então, esse ano venceu 4%, o ano que vem vai vencer mais 16%. Imagina, o fundo já está sofrendo bastante com tanto de vacância. Imagina mais 16% de vacância? Se isso realmente se concretizar, pode ser que a cota caia ainda mais. Porque é fato, se o fundo diminuir as suas receitas, os seus rendimentos, suas distribuições, com certeza a cota vai cair ainda mais. E lá no ano 2027, é um ano sensível para esse fundo, vai vencer 50% dos contratos. Bastante atenção lá em 2027. Revisionais ocorreram 28% esse ano. Poxa, mais de um quarto dos contratos foram revisionados e o aluguel não subiu, né? A gente não viu isso sendo refletido nos dividendos. O ano que vem vai ter mais 23% de renovatórias, 2025 mais 12% de renovatórias. E aqui a gente vê a estrutura do SARI. Então o SARI ele é composto pelos imóveis, Barueri, Santo André, WC, e esse WT Morumbi ele está dentro de um outro fundo, esse fundo TTM aí, ó. E como é que é a composição da receita do fundo? Eu já vi gente falando muito mal da alavancagem que esse fundo tem, dizendo que a alavancagem é muito alta, eu discordo disso. Como é que é a composição? Esse fundo tem 994 milhões de patrimônio. Então cada um dos imóveis tem o valor que eles valem, o imóvel que realmente vale algo aqui para esse fundo é o WT Morumbi, ó. Com 754 milhões, então ele praticamente aqui do total, ele vale 75% de tudo que o fundo possui, então é muita coisa. O fundo ainda tem mais 185 milhões aqui em aplicações financeiras. E o que são essas aplicações financeiras? Ele vai ter ali, ó, 144 milhões em cotas de FIIs, que isso aqui ele consegue vender e fazer dinheiro. E ele tem mais, ó, LFT, é letra financeira do Tesouro, é o dinheiro parado com o Tesouro Selic. Ele tem mais 40 milhões. E aí ele tem alavancagem alta de 304 milhões. Contudo, ele tem quase 200 milhões aqui, ó, 184 milhões, 185, né, de disponibilidade. Então a sua alavancagem é, na verdade, de 120 milhões. E aí sim, 120 milhões para um patrimônio aqui, ó, se a gente observar os dois juntos aqui, de mais de 1 bi de patrimônio, então eu não vejo como a alavancagem é algo tão expressivo assim. E o mais importante do que isso é saber se essas prestações que o fundo tem que pagar, se tem algumas amortizações altas no decurso do caminho. Provavelmente vai ter. E aí, se ele tiver que desembolsar, sei lá, 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões, aí isso é o que realmente faz grande diferença. E aí, nesse quesito, a gente não vê isso sendo mostrado de forma muito clara aqui, né? Aqui a gente vê como é que é a composição da receita. Em outubro, o fundo receitou, ó, ele vem caindo as receitas do fundo. Em agosto, 6.900, caiu para 6.800, 6.700. Isso é algo ruim, né? Se tá caindo as receitas aqui, poxa, isso é algo ruim. E ao passo que você vê que não é por questão que tá pagando mais com alavancagem, ó. Ela vem se mantendo mais ou menos estável. Então, isso é um ponto bem de atenção. Em outubro, o fundo receitou um total de 6.700.000, 5 milhões foi direto dos imóveis, os FIIs gerou 1.300.000 e o dinheiro parado em caixa mais 319 mil. O fundo teve como despesas totais 2,5 milhões, sendo que vai realmente para o bolso da gestão 491 mil. É nisso aqui que a gente vai calcular já agora o que esses 1,25 de taxa representam. Outras despesas altas, ó, de 462 mil. Então isso aqui provavelmente é as vacâncias. Olha o quanto elas vêm machucando o fundo. Acredito que seja isso. Então, ó, de 240 mil, 150 mil, saltou para 460 mil. E aqui vem a alavancagem da dívida aí de 1,5 milhão também que ele paga. Vamos calcular aqui na prática e ver o que está representando. Ó.
491 mil, que eu vou arredondar para 492, vezes 100, dividido por 6745. Então, o que a gente consegue observar? Que mesmo 1,25% de taxa, que é uma taxa cara, na prática representa 7,29% de taxa, ou seja, não está sendo algo tão expressivo assim, é uma taxa totalmente aceitável. E que, se ele está receitando esse valor aqui, ó, ele está conseguindo pagar a alavancagem por enquanto, então não vejo como sendo algo tão problemático. Note que só o que ele tem de recurso financeiro, ó, banca tranquilamente a alavancagem que o fundo possui. Então, isso aí, para mim, de novo, eu não vejo a alavancagem como sendo algo do mais grave para esse fundo. Essa parte de rendimento a gente já viu antecipadamente, a rentabilidade eu costumo pular. Negociações, a gente vê que aqui ele vem aumentando a negociação, né? A liquidez vem aumentando. E a gente vê aqui o número de cotistas. Ele teve um breve recuo, saiu de 31 mil, chegou a ter um número máximo ali ó, de quase 46 mil e recuou para 44 mil. Muita gente às vezes saiu do fundo, né? Então isso é um ponto de atenção. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, nós ainda vamos ver o seu portfólio, os seus ativos, né, por alto. Antes de a gente continuar vendo lá o relatório, eu trago aqui formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Eu parei de falar, né? Mas nós temos o objetivo de chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude. Comenta aí para nós. E aí, você conhecia esse fundo? Você tem esse fundo no seu portfólio? Você acha que ele é oportunidade ou é cilada? Esse desconto que esse fundo possui? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu estou pensando seriamente em comprar alguns ativos, alguns fundos imobiliários para fins meramente especulativos. Compro, deixo lá e se algum dia ele valorizar, eu vou e vendo e realizo o lucro. Eu faço essa estratégia com algumas ações no meu portfólio, mas eu tenho visto muitos fundos que podem ser oportunidade. Então, assim, ninguém tem como saber se esse fundo vai cair mais ou não, se as cotas vão cair mais ou não, mas pode ser que eu posicione esse ativo no meu portfólio, mas não para carrego, e sim para um movimento especulativo. Agora, não tenho, por enquanto, eu não tenho esse ativo, e o fato de estar falando isso não significa que ele é bom ou ruim, inclusive ele está mais para ruim do que para bom nesse atual momento. Isso também não é indicação de compra vendo manutenção do ativo, bastante atenção. Nós temos um canal secundário, o canal Mufi Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos para monetizar esse canal. Já passamos de 500, nos ajude a chegar aos 700 e aos 1.000, vá lá e se inscreva, muito obrigado. Nós temos 4 canais, esses canais estão presentes em outras plataformas, vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Eu abro caixas de pergunta constantemente no Instagram, deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui, os imóveis do setor de portfólio aqui, de office, né, de prédios. Aqui eu não conheço São Paulo, mas ele mostra as regiões onde fica. Tanto o WT Morumbi, que fica próximo do Brooklyn, Vila Olímpia, Cidade Jardim. Acredito que seja uma região mais prime, né? E ele tem o Work Bela Sintra, que fica em outra região de São Paulo, provavelmente já não é tão bem vista assim. Aqui ele vai mostrar a foto do imóvel. Então esse único imóvel, que é um baita imóvel, representa 75% do portfólio do fundo. E o fundo é dono de 75% desse imóvel. E o Work Bela Sintra é um prédio bem mais simplesinho aí, né? Bem mais tranquilo. Aqui a gente vê o portfólio de galpão logístico. O fundo só tem 2 imóveis logísticos. Ficam em São Paulo, né? E as regiões onde eles ficam, né? Próximo a Barueri, Osasco, Carapicuíba, eu não conheço São Paulo. E o outro fica aqui na região de São Caetano do Sul, Santo André. Então deve ficar ali próximo à Grande São Paulo. E aqui a gente vê a imagem dos imóveis, aparentemente são imóveis mais velhos, mais antigos, né? Ó. Então, ele comprou em 2021, comprou em 2020, mas eles não falam o ano dos imóveis, né? Esses imóveis não estão vagos. Vamos voltar aqui só para ver vacância daqueles outros imóveis de Lages. Então, não tem vacância aqui também. Então, o único imóvel que está trazendo vacância para o fundo é esse WT Morumbi aí com 12,8%. E aqui ele mostra os FIIs que ele possui no seu portfólio. Então ele vai ter ali BTCI, CPTS, todos os fundos de papel. E acho que todos com boa liquidez. Ele consegue se desfazer desses fundos imobiliários com grande facilidade, na minha humilde opinião, se precisar. Então, composição do patrimônio, 79% imóveis, 16% fundos imobiliários e mais 3,8% em renda fixa. Aqui ele traz outras informações gerais sobre taxa, novamente, né? Eles não cobram taxa de performance. O Santander é o gestor do fundo. Traz mais algumas outras informações relevantes aqui ao final do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar novamente. Obrigado a vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Obrigado a vocês que fazem doação para o Pix.
se tornam membro, que compram as nossas planilhas ou os nossos e-books. Muito, muito obrigado. Lá no canal Mudicas também temos e-books de português aí para concurso público. Faça aquisição desses e-books e nos ajude. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for